Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Produto Assinado, o podcast que conversa com você sobre mercado imobiliário, inovação, tendências e tudo mais que a gente pode agregar numa conversa com pessoas importantes e pessoas que estão realmente fazendo acontecer o nosso mercado. E hoje aqui, para essa conversa que eu digo assim, a gente toma muito café e nos nossos cafés sempre saem assuntos muito legais. E eu convidei essa pessoa aqui, um amigo que eu tenho de mercado, convidei para bater um papo com a gente aqui, porque eu disse para ele, Romeu, não pode ficar só no café. Aqui com a gente, Romeu Bozo, CEO da Z4 Real Estate. Romeu, seja bem-vindo ao Produto Assinado. Gustavo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu falo que nossos cafés são realmente, como se diz no mundo do futebol, grandes resenhas, né? Os nossos cafés a gente aprende muito um com o outro, troca muita ideia. É difícil a gente encontrar gente no mercado com o nível de conhecimento e de conversa que a gente tem. Então, E é muito obrigado legal. pelo convite. E é legal, Romeu, quando a gente sai do café, eu já te disse isso duas vezes, que eu saio do café pensativo, reflexivo, porque, como você fala, uma conversa inteligente, uma conversa que fala de mercado, ela não fica só no fim, no produto, no empreendimento em si. A gente está falando de tantas coisas que acontecem antes. E uma das coisas que eu queria que você trouxesse para essa conversa, Romeu, que me chamou muito a atenção, é essa tua experiência com mercados na Europa. Você viveu muitos anos na Europa, você passou por Itália, você tem conhecimento de Espanha, Portugal e outros mercados ali. Para iniciar esse papo aqui, e para quem está ouvindo a gente aqui, o que que você viu lá fora, Romeu, que te chamou mais atenção, por onde você passou, e que quando você olha para o Brasil, você diz assim, a gente precisa aprender ainda mais. Muita coisa, Boa. muita coisa. Primeiro que eu tive na Europa e não é uma coisa só, né? Cada país tem uma característica, cada país tem um público diferente, né? Você tem políticas sociais para determinado público em cada lugar que você vai. Então isso me chama muita atenção, né? Uma coisa que eu vou tomar um pouco de cuidado para falar aqui é que o viés da Europa é o socialista. No bom sentido, socialista preocupado com o social, com o bem-estar da população. Então, isso muda muito o mercado, né? Quando você vê o mercado de locação, você vê que, sabe, são produtos que foram feitos uma época atrás pelo Estado para atender a população. Então, você tem muito essa questão que você tem sempre que levar em consideração, né? É um mercado muito maduro, a gente não conhece, é um mercado muito maduro. Tem lugares que são muito agressivos, são tão agressivos quanto os Estados Unidos. Tem lugares que são completamente, como a Itália, por exemplo, o lugar que eu mais tive, que é um lugar que você fala, meu, o estate aqui está engatinhando perto do Brasil, né? A gente olha lá fora, mas eu vou te falar, tem muita coisa no Brasil que nós estamos muito à frente do pessoal lá, Tá, tá? bom. É importante entender como é que eu fui parar lá, Ótimo, né? ótimo. Eu estava no Brasil um pouco antes da pandemia, foi antes da pandemia, se eu não me engano, e eu recebi um contato de um cara que eu não conhecia, ele morava já, um brasileiro, estava morando em Portugal, e ele me ligou e falou: olha, eu sou fulano, sou do mercado financeiro, eu larguei tudo e vim embora com a minha família para cá, por qualidade de vida e tal. Montei um imobiliário e estou procurando um cara e me indicaram você aí no Brasil. Ah, por que que você precisa? Fora, Romeu, o mercado português, todo mundo sabe, ou na verdade ninguém sabe. É, é. Foi feito pelo pessoal do varejo, foi o pequeno investidor brasileiro que veio, o chinês, etc. Então, todo mundo já veio para cá, eu atendo esse cliente. Só que eu acho que tem uma porta aberta enorme para os fundos brasileiros virem para cá. E estão chegando dois fundos aqui, dois fundos grandes, não sei o que, que eu já comecei a conversar com eles, mas ainda não tem um movimento, tal. Eu queria que você me ajudasse, que era a mesma iniciação era essa, você me ajudasse aí no Brasil, ver o que eu podia fazer com isso. Foi bom, legal, né? Falei, tudo bem. Então ele veio para o Brasil, eu te marquei reunião com 5 fundos, se eu não me engano, grandes fundos. E em todos eles eu fui com uma pergunta só, Gustavo. Se vocês já investem nos Estados Unidos, por que vocês não investem na Europa? Mas, assim, me surpreendeu muito. A resposta foi unânime de todos eles. Todos, exatamente a mesma. A gente não faz a mínima ideia como é que funciona o mercado europeu. Não sei como é que funciona o real estate lá, o mercado imobiliário, como é que é, quem compra, quem não compra, que tipo de produto que faz. Não fazemos a mínima ideia, ninguém faz. Aí eu falei, meu, não é possível, tem um oceano azul aí nesse negócio. Mas eu também não conhecia. Aí acabou que eu acabei indo para a Europa, decidi morar lá uns anos, fiquei 4 anos morando lá, exatamente só para fazer isso, para conhecer o mercado como ele funciona. Então, assim, uma coisa que eu vejo, então, a gente, para alguns países, nós somos muito
nós estamos muito à frente, principalmente com estruturas de funding, onde buscar, Interessante. desenvolvimento de negócio, modelos de desenvolvimento, que é o mais importante, é você conseguir fazer esse encaixe de funding. Claro. Na Europa é zero. O incorporador tem que colocar o dinheiro do bolso. Né? Assim, na Europa, desculpa, na Itália é zero. O incorporador tem que colocar o dinheiro do bolso. Tá? Para você ter uma ideia, você faz um prédio de lançamento na Itália, o comprador dá 20%. O que mais? Nada. O resto só quando entrega. Tá. Então, ele consegue, o incorporador consegue 20% de funding, coloca o dele e o resto o banco tenta colocar. Daí, se ele tem que construir os próprios, não tem como. Você entendeu? O comprador vai financiar quando entregar chaves, mas até lá ele não tem mais nenhum dinheiro. Então, é um ciclo diferente do nosso. São mercados diferentes. Já na Espanha, é um mercado muito mais sofisticado. É muito parecido com o brasileiro. Então, o mercado da Espanha já tem muitos instrumentos de crédito, muito funding, muito investidor de pessoa física que gosta do risco do mercado de real estate. É um mercado pujante, pujante, né? Então, é um mercado assim que você vê que lança muito produto lá, timeshare, todo produto que é novo lança lá, senior living, qualquer tipo de produto que você fala, é produto de nicho. A Espanha lança e sabe que vai conseguir vender, que vai, sabe, produto de praia, cidades inteiras onde que se desenvolvem só para segunda residência. Mas tem alguma coisa que explica isso, Romeu? Porque quando a gente começa a analisar o mundo, né? A gente teve ali, vamos dar alguns recortes aqui. Eu vou voltar para 2015, o brasileiro começando a blindar patrimônio nos Estados Unidos, a Flórida, comprando muito empreendimentos na Flórida, casas, apartamentos, comprando Flórida. Aí nós temos aquela onda pós-impeachment, governo Dilma, que o brasileiro foi para Portugal. Sim. Tô falando só o brasileiro, né? Daí você pode trazer para essa conversa o português, o espanhol, o americano, o inglês, para onde o alemão, onde eles estão investindo. Mas então a gente teve lá, 2015, uma onda de brasileiros indo para a Flórida. Pós-impeachment Dilma 2016, o brasileiro foi para Portugal, continuou indo durante algum tempo, e agora a gente vê que pós-pandemia, a América do Sul começou a receber muito incentivo financeiro de todo o canto do planeta. Aí eu te pergunto o seguinte: o que fez a Espanha, então, tomar esse rumo de o que se faz dar certo e como que os investidores estrangeiros enxergam as outras partes do planeta? É assim, a Europa tem os fundos, vamos começar com o investidor. Tá, O investidor ele vem do norte da Europa. Né? Lá tem muito dinheiro, não tem, porque lá você não tem problema de habitação, você não tem muito produto para desenvolver. Então você vem buscar onde? Nos países de baixo. Então vem muito dinheiro da Alemanha, da Áustria, dos países nórdicos para esses lugares. Grandes fundos trazem esse dinheiro para lá. Sai de lá, o que sai de lá é muito produto hoteleiro, tá, entendeu? tá. Então é para esse tipo de projeto fora da Europa. Eles preferem acabar continuando investindo na Europa. Ok. Então, essa é a primeira pergunta que você me fez. Então, o investidor europeu, né? Ele, engraçado, o que eu mais vi na minha vida nesses últimos 15 anos foi o investidor europeu vindo para o Brasil. Ele vem para o Brasil, o que conhece o Brasil, o que frequenta o Brasil, ele vem, ele traz dinheiro para o Brasil, ele quer trazer até mais dinheiro para o Brasil. Não traz por causa do cenário brasileiro mesmo, mas ele traz dinheiro para o Brasil. Investidor, às vezes, pessoa física, investidor pequeno, entendeu? O cara que tem muito investido lá fora e traz uma parte para o Brasil. Litoral chama muita atenção, Tá. eles adoram o litoral brasileiro, então vem muito para cá. De lá de dentro, quando você fala com a movimentação que eles têm lá dentro de investimento, você não vê muito do investidor pessoa física fazendo esse movimento com tanta constância assim. É muito pouco que você vê, né? Eles são mais preocupados em comprar casa, eles investem como a gente investe aqui no Brasil, mas o investidor institucional ou os grandes fundos, esses sim fazem grandes movimentos dentro da Europa. E se Tá? tivesse que hoje olhar para algum país europeu, qual você apostaria que vai ser ou que é um país que você pode dizer assim, ali eu vou fazer negócio, ali eu vou comprar bem, ali eu vou investir bem? Portugal, Espanha, Itália, França, uma Grécia ali, alguma coisa mais, bom, Inglaterra, Inglaterra todo mundo fugiu, né? fugiu, né? Agora o pessoal saiu de Londres. Os bilionários saíram todos de Londres, é um lugar caro. Agora vamos ver como é que vai ficar o mercado de lá. Deram um tiro no pé, a história do London. Mas hoje, se eu aposto, depende do perfil. Vamos falar de cada perfil. Vamos falar do brasileiro. Ele que gosta, que foi para Portugal, etc. O país hoje que mais você tem uma simetria, você vai buscar uma simetria fora, é a Itália. Tá. Tá? Por quê? Porque se você pegar França, Portugal, Espanha e Itália,
né? A Itália foi a única que continua ainda com preços completamente defasados. Ela está 20% abaixo do preço dela antes da Covid. Tá. Ela nunca recuperou esse piso que que ela chegou. Então ela continua assim. Você não pode falar de Milão, você não pode falar de Roma, você não pode falar de Veneza, você não pode falar de Firenze, né, que são grandes capitais. Esses daí não tem mais esse ganho. Mas o resto da Itália, você tem muita oportunidade na Itália. Muita. No sul da Itália, você tem a Sicília, que está trazendo americanos para cá. O americano que estava indo para Portugal, hoje está vindo para a Sicília, para o sul da Itália. Ah, O clima é interessante. ameno, né? Tem aquela cultura italiana, é um lugar extremamente pobre para a Itália, vamos dizer assim. Mas por que ele vem? Porque ele teria que se aposentar nos Estados Unidos, uma aposentadoria de US$ 15.000, US$ 20.000 por mês. Ele pega, está se programando para isso durante a vida. Aí ele descobre que se ele for para Sicília, com US$ 5.000, ele vive que nem rei. É. Ele fala, meu, vou antecipar. Então eles vêm, o imóvel é barato, então você vê que tem esse movimento deles estarem vindo para cá. Então a Itália é um país que chama muita atenção. Agora, tem gente que quer uma simetria maior, tem gente que quer um alfa maior de ganho de capital, como é que vai buscar? Depende do risco, Uhum. né? Você pega hoje a Albânia. A Albânia hoje, basicamente o litoral da Albânia hoje foi todinho comprado pelos beach clubs italianos, que a Albânia fica do outro lado da Puglia. Tá? A Puglia Sim. está de um lado, a Albânia está do outro. Né? Então, se você pega um país como a Albânia, é o mesmo mar, é o mesmo clima, né? E são extensões de mares enormes, e que hoje é um lugar que tem chamado muita atenção já do investidor italiano. Tá. Né? Você pega, por exemplo, um lugar que chama Geórgia. A Geórgia, quando você compara com Dubai, por exemplo, eu não vou falar que ela é uma Dubai, mas ela tem o mesmo caminho. Tá. Você entendeu? Interessante. É um país grande, ex-União Soviética, que abriu-se para o mercado, muita gente indo investir lá. Aí você olha e fala, meu, mas o que é isso aqui que ninguém sabe o que é? O pessoal da Europa está indo levar dinheiro para lá, são momentos de mais risco, Tá. né? País de mais países novos, etc. Né? Você pega Montenegro, então todos tem esses países que não despontam tanto no cenário mundial e que têm atraído um bom fluxo de capital de investidores aí. É bom você ter comentado isso, Romeu, porque a maioria das pessoas com as quais a gente conversa hoje, todo mundo aponta assim: ah, se eu tivesse que investir, eu iria para Dubai, eu iria para os Estados Unidos, vou para Portugal. Mas a gente percebe que negócios em real estate existe muita oportunidade onde a gente não está enxergando, né? Eu gosto de dizer para todo mundo que é o seguinte: estudar o mercado de real estate é você estudar o que acontece no mundo inteiro, e não só em alguns pontos desse mundo aqui. Que você falou da Albânia. Eu vou contar um negócio para você aqui, que assim, outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram de um corretor de imóveis da Albânia. O cara me mandou uma mensagem, eu li, estava todo em inglês, eu li e falei, mas o que, que esse cara da Albânia quer falar comigo aqui? Ô meu, deixei. Passou um tempo, eu voltei na mensagem do cara, aí eu fui entender a Albânia. Falei, caramba, quem apostar hoje no real estate da Albânia, daqui, sei lá, 10 anos, está fazendo um bom negócio. Ah, começa hoje, daqui 10 anos. O Cipriani já comprou um bom pedaço de praia na Albânia. Já está comprado um belo Cipriani está pedaço. lá. Sim, está lá com um belo pedaço de praia. Ué, então, Você olha o entendeu? exemplo que você dá. Cipriani. Cipriani está no Oriente Médio, Cipriani está nos Estados Unidos, está aqui em Punta del Este, no Uruguai, e foi para a Albânia. Vamos tentar entender aqui, Romeu, o que está levando esses caras para esses destinos que praticamente são desconhecidos para a grande maioria, né? Tem praia, tem clima, tem uma economia saudável, posso dizer assim? Tem uma economia Tem saudável. uma economia saudável, né? Já não fazem parte da zona do euro, mas já adotaram o euro como moeda, né? A Geórgia não, mas a Albânia já adotou. Então, assim, tem essa, né? Você tem a Eslovênia. A Eslovênia. Eslovênia é ali do lado do norte você vai de carro 1 hora da Itália, você está dentro da Eslovênia. O que que se compra Entendeu? lá? Porque nos nossos Você não cafés, compra terra que nem você compra aqui. tudo Você não bem, compra terra para incorporação, você tem prédio, você não não vai dá, comprar. não Não, não dá. vai, não Porque é vai. uma outra configuração de mercado, Exatamente. né? Na Albânia você compra frente de mar, como você compra aqui no Nordeste brasileiro. Mas nos nossos cafés, para quem não sabe, eu e o Romeu, a gente toma café praticamente semanalmente. E todas essas semanas sempre pinga um assunto diferente e novo, né? E eu me lembro de um dos nossos cafés, Romeu, que você disse o seguinte, pô, eu vejo muitas vilas na Itália,
E eu vejo muitos imóveis ainda que são bastante antigos, passando por remodelação, o chamado retrofit, que aqui no Brasil fala. O que que se compra na Europa, meu? Imagina um brasileiro como um brasileiro médio com dinheiro hoje para investir na Europa, fala assim, eu vou para a Itália. O que que esse cara chegando lá ele vai comprar que ele diz assim, fiz um bom negócio? Tá. Vamos falar da Itália. A Europa como um todo, o retrofit é uma coisa muito antiga. Tá, Tá? É antigo. Eu morei nesse tempo que eu morei na Itália. Pra você ter uma ideia, eu morei numa, chama de uma vila. Uma vila é uma mansão, como se tá. dizia aqui no Brasil. Ela tinha 23 apartamentos. Ela foi transformada, era uma mansão que foi transformada em 23 apartamentos. O meu apartamento tinha 110 metros quadrados, pra você ter uma Nossa. ideia. Não é que eram apartamentos pequenos, Aham. não. Eram apartamentos, é um belo empreendimento. E ela era de 1.500. Quer dizer, os caras estavam descobrindo o Brasil, E já essa vila existia, já existia. já existia. Né? Então, assim, isso tem muito na Europa. Muito, 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 de verdade. Então, assim, quando você fala assim, onde eu consigo captar um ganho, um alfa realmente diferente, é nesse tipo de produto. Por quê? Por exemplo, você pega a Itália. A Itália você tem hoje mais de 5 milhões de imóveis fechados. Fechados, por N motivos. Ou porque não quer ir para o mercado por causa da questão da lei do inquilinato, lá, que é a nossa lei de 20, 30 anos atrás, ou porque é herdeiro e não faz a mínima ideia do que ele pode fazer com aquilo, ou porque está abandonado mesmo. Tá. Né? Tem muito imóvel abandonado, tem a Segunda Guerra, é uma coisa recente, Uhum. quando a gente mora lá, a gente percebe isso. Então, tem muita coisa que era da época da guerra, etc., que está fechado. Então, você tem esses imóveis, essas vilas, vamos dizer, na Itália, que elas custam relativamente barato, porque o custo de retrofit delas é alto. Muitas delas têm um fator histórico, Hum. então que tem que ser preservado, etc. Então, não é só você fazer o retrofit, você tem que manter fachada, cubagem, etc. A legislação lá é bem rigorosa para você construir na Itália, é bem rigorosa. Então, mas isso daí você capta um ganho muito grande nesse tipo de negócio. Então, o importante é você entender aonde comprar esse tipo de negócio. Né? Porque tem regiões que realmente são despovoadas. Sim. Né? Então, se você fala assim, ah, não, é um cara que você quer ir lá uma, duas vezes por ano, numa vinícola, e não faz mal, porque tudo bem, ele vai, né, ele tem que saber que vai ter que ter uma estrutura para manter aquilo. Pô, se você quer uma coisa um pouco mais fácil, você tem esses lugares, por exemplo, próximo a pequenas cidades, cidades que você tem trem, aeroporto, etc. Que nem Treviso, que era onde eu morava, né? Eu morava a meia hora de Treviso, vamos dizer assim. Uma cidade chamada Fausé, de Trevignano, que tinham 10 mil habitantes. Eu Nossa. nunca vi 2 mil, mas dizia na comune que eram 10 mil habitantes, né? Eram 10 mil habitantes que tinham naquela cidade. Bom, eu estava ali a 15 minutos de carro de Treviso, eu estava a 30 minutos de Veneza, eu estava a 20 minutos do aeroporto de Treviso, que é um aeroporto internacional, atende toda a Europa, inclusive Israel. Eu estava a 40 minutos do aeroporto de Veneza. Então, assim, e eu, na estação de trem em Treviso, 15, 20 minutos, eu estava na estação de trem. Se eu pego um trem em Treviso de manhã, quando chega na hora do almoço, eu estou em Milão. Eu posso dormir em Milão. No dia seguinte de manhã, eu pego um trem. Em 7 horas, eu estou em Paris, uma viagem de trem. Tá. Então, quer dizer, de onde eu estou, numa cidade de 10 mil habitantes, a 20 minutos de Treviso, no dia seguinte eu estou em Paris de trem, de primeira classe, com todo conforto, passando pelo Mont Blanc, entendeu? Viagens que você. Né? Ah, putz, eu quero passar o final de semana em Barcelona, eu quero. Qualquer lugar, você pega a Ryanair, custa 15 euros. 15 euros a passagem. Você compra, você paga 30 euros ida e volta. Se você não for, você nem reclama, porque é o Claro, preço do jantar. claro. Mas você vai daqui 3 meses. Aí você vê, você tem passagem para Barcelona, você tem passagem para Paris, você tem passagem para tudo enquanto é lugar da Europa que você comprou pela Ryanair, morando em um lugar desse. Uhum. Você entendeu? Porque em meia hora você está no aeroporto. E é um aeroporto que parece uma estação de metrô. Todo mundo entra e sai desse tamanho, é um aeroporto pequeno. Então você tem essa flexibilidade. Então, comprar esse tipo de produto, investir nesse tipo de produto, para quem não conhece, não faz a mínima ideia que é assim que funciona a Europa. Aí o cara cai em Roma, cai em Milão, cai em lugares caros, vai pegar a periferia de Milão, falando, achando que é um excelente negócio, vai pagar caro, né? Mas assim, grandes negócios, por exemplo, isso, a Puglia. A Puglia é um lugar maravilhoso, é um lugar assim lindo, uma cultura, você come bem, bebe bem, sabe? Um lugar fantástico a Puglia de se conhecer. Há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, quando teve o G7, não lembro agora, foi 3 anos atrás, se eu não me engano, uma maceria é um tipo de construção na Puglia, como se fosse uma pequena fazenda, né? Custava entre 100 mil euros, 300 mil euros, 400 mil euros, que custava uma maceria dessa para você retrofitar, vamos usar o termo brasileiro. Tá. Teve o G7, 2 milhões. Ela passou de 100, 500 para 2 milhões de euros o mesmo imóvel. Caramba. E não tem mais. Então, esses movimentos na Europa são muito rápidos. Tá.
Você entendeu? São muito rápidos. Então você tem grandes oportunidades. É que nem na Itália você tem esse tipo de oportunidade. Em Portugal hoje você pega menos, Tá? né? Sim. Então é um destino que o pessoal falou, eu quero ir para Portugal. Eu sempre respondo a mesma coisa. Você quer para investir, você quer para morar, é só mulher que está louca para estar lá porque as amigas são todas lá. Você tem que entender exatamente o que você quer, É. né? Eu tive uma passagem em Portugal no final da década de 90. Fiquei um tempo vivendo numa cidade chamada Coimbra. E eu me lembro que era assim, a infraestrutura do país não era boa como é hoje, Sim. tá? Não sei se vocês chegaram a conhecer Portugal na década de 80, 90. Ele era o nanico da Europa, ele Era o era pior país da o Europa. pior Assim, país da da Europa. União Europeia, dos grandes países, ele era o pior de todos. Exatamente. Veio o euro, Portugal deu aquele ganho de musculatura, né? E depois começou a ser um país dependente da Alemanha, assim como foi a Grécia há um bom tempo. Quebrou no subprime. Quebrou bastante no subprime. E ali, de 2015 para frente, Portugal, mas por conta da Euro, né, o campeonato de futebol da Euro em 2004, Portugal renovou toda a sua infraestrutura e passou a fazer parte, então, hoje de um país que todo mundo olha e fala, gostaria de estar lá. Eu voltei a Portugal em 2015. Como eu tomei um susto de 98, quando eu cheguei, para 2015, quando eu voltei ao país, tomei um susto, porque eu nunca tinha visto tanto viaduto naquele país, tanta obra de infraestrutura, Tanta grua. tudo. Nossa, eu falei, tanto que eu estava no GPS, estava de carro, estava no GPS do carro. Quando entrou em Coimbra, eu falei, não, não, não cheguei em Coimbra, porque ele deu uma volta no viaduto, subiu, desceu, foi para. Falei, caramba. E eu coloquei exatamente o endereço do hotelzinho que eu vivi lá. E para chegar nele, dei voltas e voltas e voltas. Aí eu tento imaginar aqui, fazer um exercício de imaginação, do seguinte. Quando a gente vem para Brasil, eu vou pegar o exemplo que você falou, Treviso, você estava muito próximo de Treviso, se deslocava muito fácil para outras regiões. O Brasil carece muito de infraestrutura hoje, de tudo, né? E quando você não tem infraestrutura, não vou dizer das pequenas, mas das médias cidades, você acaba prejudicando o desenvolvimento imobiliário de uma forma bastante interessante. Porque tudo se concentra nas capitais. Sim. E são poucas cidades do interior que têm um tamanho médio que tem uma infraestrutura boa que consegue comportar o investidor, a pessoa que busca uma casa de primeira ou de segunda moradia, aquele fluxo migratório de estudantes e tudo mais. Mas quando fica muito restrito à capital e cidades médias com infraestrutura, o resto do Brasil está prejudicado. Existe espaço para a gente melhorar? Toma como exemplo o que você viu de Europa e traz para o interior do Brasil. Dá para a gente melhorar o interior do Brasil? E o que, que precisa? Gustavo, a gente tem que entender que o Brasil é gigante. É a primeira coisa que a gente tem que entender. É a Itália é do tamanho do Maranhão. Sim. É. Né? É. Então, assim, a gente tem que tomar consciência disso. Né? Eu acho que o Brasil precisa mesmo, hoje, de uma malha aérea, Uhum. né? E que seja uma malha aérea, como a Gol, quando veio com essa proposta de ser uma companhia popular. Então, o Brasil é muito grande. Não dá para fazer isso sem, com um trem, você vai demorar muito tempo para implantar. Claro. Isso é o ideal. Mas como a Uhum. gente não tem nosso cateando toda a nossa rede ferroviária, então assim, o avião seria uma alternativa. Então a primeira coisa a gente tem que dar acesso. Nós não temos, não adianta falar assim, eu vou levar tudo para lá. Não, Não adianta, não porque adianta. aquilo que a gente estava Não conversando adianta. agora antes de entrar aqui. O cara que está fora, ele quer vir para São Paulo, ele quer poder participar, ele quer pertencer a esse tipo de coisa. Claro, Você entendeu? claro. Então, o que eu vejo na Europa, como é que funciona? Você chega muito fácil em qualquer lugar. É muito fácil e é muito barato. É multimodal. Foi o que eu te falei, eu posso ir para Paris de trem, eu posso ir para Paris de avião. As duas viagens vão As ser duas viagens bonitas. são. O tempo, você vai ficar 7 horas dentro do trem. Quanto tempo eu vou ficar dentro do aeroporto? 5. Exato. Você Vai entendeu? demorar praticamente a mesma coisa. Se contar só o tempo de deslocamento. Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente olhar. Não é falar assim, eu vou levar um empreendimento, eu vou fazer um shopping, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é problema de PIB, é problema de distribuição de renda, é problema cultural que eu vi quando a gente montou hotel lá na Praia do Preá, quando a Praia do Preá não era nada, né, que ninguém nem sabia o que era Jericoacoara, muito menos o que era a Praia do Preá. Né? Então a gente percebe que a cultura é muito diferente. Então eu falo, se você tem que dar acesso. Eu acho que a principal coisa que eu vi na Europa e que me encantou muito é a facilidade. Tá. A facilidade de acesso. É muito fácil. Ah, mas onde você morava você tinha que ter carro. Tudo bem, mas eu vou te contar uma coisa. Se eu fosse devagar até a estação de trem,
que tinha na cidade, eu demorava 5 minutos a pé. Devagar. Você entendeu? É capaz de eu sair de casa às 9 e chegar às 5 para as 9, de tão perto que era a estação de trem. Você entendeu? Então, assim, mas é uma estação de trem? Não, é uma estação que passa 4 trens por dia. Você tem que se programar para o horário que o trem vai passar. Claro. Você entendeu? Claro. Mas ela está lá. Sim. Você tem de ir lá, eu saio de lá, eu chego em entrevista. Pronto. Cheguei em entrevista, eu cheguei no hub. Essa é uma palavra importante que você trouxe, acesso. Porque quando você dá acesso com o mínimo de infraestrutura, você desenvolve o mercado. Desenvolve. Você desenvolve o mercado. Você deu acesso, o problema resolvido. Você vê, por exemplo, o nosso agro. Uhum. Nós demos acesso para o agro? Não. O agro fez, já é cultura deles criar o próprio acesso. Criaram os aeroportos, criaram as pistas. Sim. Você entendeu? Eles vão hoje para o Brasil inteiro, o próprio jatinho. Tudo bem. Você entendeu? Então, é só uma comparação. Eles têm acesso. Sim. Você pega, eu moro aqui nos Jardins. Né? O que acontece? Você desce para Oscar Freire. Ninguém ali mora em São Paulo. É tudo pessoal que vem de fora. Exato. Você entendeu por quê? Porque tem acesso. Então, Exato. o Brasil precisa de acesso. Você consegue ligar as pequenas cidades, as médias cidades, você faz essa interligação rodoviária, ferroviária, multimodal, por avião, por teco-teco. Você conseguiu fazer isso, você consegue começar a desenvolver. Porque o cara que vem, já vem para cá, ele vê o negócio e fala, puta, vou levar para minha cidade. Claro. Você deu acesso. De um jeito, ele só conseguiu vir porque você deu acesso para ele ver isso. Exato. Entendeu? Então, acho que acesso é uma palavra que a gente tem que começar a usar mais no Brasil. Boa. Dar acesso. E antes de continuar essa conversa, a gente está gravando esse podcast nas instalações da BBZ, administradora de condomínio aqui em São Paulo. Vai ter um QR Code na tela, não sei onde você está aqui assistindo ou ouvindo a gente. Vai ter um QR Code. Fotografe, escaneie esse QR Code para conhecer os produtos e serviços da BBZ, que é a apoiadora do Produto Assinado, que é o seu podcast daqui para frente, ok? E vamos voltar aqui para a conversa com o Romeu. Romeu, agora eu quero entrar num assunto bem delicado. Que é aquele assunto que a gente, num dos cafés, nós tivemos uma pequena divergência, depois nós fomos construindo o nosso raciocínio, fomos entendendo o quanto que a gente entendeu o que um e o outro estava falando, e o nome do podcast é Produto Assinado. A gente vai trazer pessoas aqui que assinaram empreendimentos. Sim. Porque eu gosto de uma polêmica. Eu sou uma pessoa que gosta de polêmica. Eu também não fujo de uma polêmica. Acho que a polêmica a gente aprende com ela. Com a polêmica a gente aprende. Exatamente. E a gente não pode fugir da polêmica, porque ela vai dizer para a gente se os caminhos do setor imobiliário estão corretos ou não estão corretos. Eu gostei de uma postagem que você fez esses dias. Eu não vou saber usar as palavras como você usou ali, mas você fez uma menção, um comparativo que eu achei assim fantástico. Quando eu li aquilo no Instagram, eu falei assim, puta, matou. Produto assinado, produto com assinatura. Eu vou usar um pouco do que você trouxe e depois eu vou passar para o meu exemplo. Você disse assim, é como se você estivesse vestindo a noiva. E eu digo para você o seguinte, Romeu, produto assinado no Brasil hoje é igual passar batom no porco. Exatamente. Ele continua o porco. Exatamente. Tá? O que eu quero dizer com isso, pegando a tua colocação e a minha colocação? Muito se fala que tem produto assinado no Brasil, mas pouco se vê coisas acontecendo na prática. Quando a gente está vestindo a noiva, é assim, será que um prédio, quando você diz assim, eu tenho assinatura X, esse prédio ele foi pensado para aquela assinatura, ele teve a essência, a cultura, a história daquela assinatura. Dou um recorte mais longe e passo a bola para você. Quando você vai para os Estados Unidos, Miami, que tem muito empreendimento assinado por grandes marcas do setor automotivo, do setor fashion, aí você vai para a Europa, a mesma coisa, você vai para o Oriente Médio, muito mais empreendimentos assinados. Ali fica claro que eles entenderam o comportamento das marcas. Fica claro que eles entenderam como que as marcas funcionam e dão espaço para a marca fazer a gestão daquele empreendimento. O Brasil hoje carece de conhecimento e cultura do que é assinar um empreendimento imobiliário. Por isso a sua postagem foi perfeita. É vestir a noiva. Como que a gente está caminhando, Romeu? E assim, no modelo de negócios, eu não estou falando nem da questão de simplesmente pôr uma marca, mas como que a gente está caminhando nesse modelo de negócio de produto de assinatura? A gente está vestindo noiva mesmo? Bem polêmico o assunto. É bastante, é por isso que você está aqui. Vamos lá. Eu lembro desse café que a gente teve, que eu pedi para você, falando, você tem que me explicar essa questão do branded residence, né? O branded building, de tantos outros termos que se usa no mercado para isso. A minha avaliação inicial é que qualidade é qualidade e vai ser sempre qualidade. Acho que é isso a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala de real estate e mercado imobiliário.
A impressão que eu tenho, a avaliação que eu fiz inicialmente sobre esses produtos assinados é exatamente aquilo. Estão vestindo o prédio de noiva. Uhum. Pô, pegaram o prédio vestido de noiva. Eu não vejo uma planta, um projeto bem feito, eu não vejo um grande arquiteto assinando aquele projeto. Eu não vejo nada demais naquele projeto. Eu vejo um projeto vestido de noiva, eu vejo um projeto decorado, né? Decorado por fora, decorado por dentro, todo mobiliado, né? E com uma assinatura de alguém da moda, de alguma qualquer outra marca. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo disso. Geralmente eu falo que eu moro naquilo que eu acredito que vai dar certo, né? Então, você moraria num desse? Eu particularmente não, né? Eu gosto de coisa, né? Eu não vejo qualidade nesse tipo de projeto. E me preocupa muito amanhã. Uhum. Hoje não, tudo bem, está tudo bonito, maravilhoso, estão lá, estão fazendo propaganda, estão vendendo, né? Mas eu me preocupo com amanhã, porque é o que eu falo. Um prédio, a gente está falando aqui de imóveis na Itália que eu morava em um de 1500. Vamos falar de mais de 500 anos. Né? Um ativo imobiliário de mais de 500 anos está lá de pé. Boa, Você entendeu? boa. Então, olha o tempo que dura um ativo imobiliário. Né? A gente aprende, você faz previsão para 20 anos, 40 anos, 50... mas dura uma vida inteira, dura gerações inteiras um ativo imobiliário. Você atrelar um nome de moda, alguma coisa do gênero, né, na concepção do ativo, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque amanhã, será que aquela moda, aquela marca não foi embora? Ou qual vai ser a manutenção que você vai ter daquele ativo? Porque, pelo que eu estou vendo, este modelo que a gente está falando, que a gente está olhando com um pouco mais de um olhar um pouco mais apurado para ele, um pouco mais crítico, Uhum. né? É assim, qual é a relação entre a marca e o empreendimento, né? A impressão que eu tenho é que estão escondendo qualidade, ganhando margem, ganhando velocidade de vendas num produto que só tem uma marca. Compraram a blusinha na China, meteram a marca e estão vendendo ela por uma puta grana. Gostei. Desculpa. Gostei dessa. É isso. É a impressão que eu tenho. Né? Eu tenho uma outra concepção de produto de marca. E sou grato a você que me mostrou como é que a gente deve ver, olhar, analisar a questão do produto de marca. Né? Eu lembro que o nosso último café, agora nós voltamos a esse assunto, eu vou devolver a bola para você agora. Quando você me explicou a concepção, né, de marcas que estão. Como é que a marca está virando uma incorporadora. É isso. Aí a gente começa a entender de uma outra forma. Se você tem qualidade naquele produto fabril, vamos deixar claro, Isso. num produto fabril, né? Que você tem anos de qualidade ali, anos de dedicação, de estudo, de projeto, num produto que já é uma marca consolidada no mercado, e você vai abrir um outro business, no caso do que você viu, uma incorporadora, e essa incorporadora vai aplicar naquele business a mesma qualidade, os mesmos processos, a mesma cultura, os mesmos valores, aí você fala, agora começa a fazer sentido, né? Eu sou da época, né? Vou falar que eu não posso falar de você, porque você é muito mais novo que eu, Nem tanto. né? Nem tanto. Mas eu sou da época que o que valia era a marca da incorporadora. Vou dar um exemplo que é novo. Você pega uma Ideias Alves. O Otávio, se você perguntar para ele qual é o seu grande diferencial, eu moraria em qualquer empreendimento que eu desenvolvo. São só grandes arquitetos. Ele dá liberdade para o arquiteto criar. Ele deixa, não, o melhor é isso, então nós vamos fazer isso. É melhor, e ele não é arquiteto, não é melhor, ele é administrador. Então, assim, ele realmente entende o valor de um projeto bem desenvolvido. O projeto é para você viver bem no projeto, não é para você simplesmente habitar. Né? A marca hoje, o que está acontecendo? Eu estou vendo marcas hoje que quem compra, então vendendo muito luxo, não sei o quê, não é que o cara tá, não é luxo, é um degrau de acesso. Então ele está te dando o direito de ter acesso a uma coisa que não é bem luxo. É uma coisa cara. Sim. Não quer dizer que é cara, não quer dizer nem que tem a qualidade, nem que é luxo. Se você pega o Ideias Árvores, aí é acima do preço de mercado. E ele vai continuar sempre porque tem liquidez. Claro. É um produto que tem liquidez. Todo mundo, muita gente que conhece, eu quero morar no Ideias Árvores. Você pega cliente hoje que às vezes não sabe o que é o Ideias Árvores, pessoas que não são do mercado. Você passa na frente e fala, nossa, eu acho lindo esse prédio. Você fala, é o Ideias Árvores. Puta, eu queria morar nesse prédio que é o Ideias Árvores. Você entendeu? Então, assim, ele não precisa de marca nenhuma. A qualidade, o projeto, vem de dentro da incorporadora para fora. É uma visão, é uma cultura própria da incorporadora fazer isso. Ela não está fazendo. Ele não quer saber se o mercado acha caro, se acha barato. Ele sabe que ele está fazendo o melhor para aquele produto. Porque ele conhece a entrega dele. Conhece, e ele entrega aquilo. E ele tem público para isso. Ele descobriu que tem público para isso. Quer um outro exemplo?
25 anos atrás, olha só como eu estou velho, eu tenho 30 anos de mercado, então deve fazer aí uns 28, 29 anos atrás, lançou-se um produto no Jardim Guedala, que chama-se Place des Vosges. Tá. Ele é uma cópia da Place des Vosges em Paris, né? Esse produto foi um sucesso na época, no PS Direito Alto. Na época, você tem uma ideia, estavam trazendo porcelanato da Itália, né? Boa. E eu lembro que eu entrei num quarto, eu falei, mas que quarto é esse? E o cara falou, isso aqui não é um quarto, Romeu, isso aqui é um closet. Pra você ter uma ideia da qualidade do produto. O Place des Vosges não precisou de nenhuma marca, não precisou nem da marca da construtora, nem da incorporadora. Ele é um produto muito bem pensado, para um público específico. Hoje, o metro quadrado do Morumbi, quanto está? 10, 11, 12 mil reais, Eu vamos dizer tenho. assim. Deve ser mais ou menos isso. O Place des Vosges vai de 25, 26, 27, 28 mil reais o metro quadrado. Um produto que já tem 25 anos de mercado. Que é um produto de desejo. Você entendeu? Então, assim, tem qualidade. É um produto que foi feito, pensado para quem vai morar naquele produto. O cara não pensou no VGV. É, Ele não está exato. pensando assim, meu, puta, se eu comprar aqui uma outorga, se eu colocar um NR, se eu colocar uma habitação social, eu consigo fazer mais 5 andares. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a qualidade do cara que vai comprar. Né? Se eu precisar colocar meu filho para morar aqui, meu Agora filho bem. vai morar bem. Se eu quiser trazer, vir morar aqui, eu vou morar bem. Então, acho que é isso que, né, quando se fala de brand, quando se fala de marca, acho que o que é bom não precisa de marca. Existe esse movimento, eu concordo, você me ensinou a olhar esse movimento com outros olhos, com outra visão, eu entendi, acho válido, né? Tem que vir com esse perfil de qualidade, de cultura da marca, mas a marca tem que estar lá. Né? A É, marca tem que estar lá, ela tem que colocar o dela na reta. Não tem, tem jeito. tem uma coisa interessante nisso aí, Romeu. Muito incorporador que quer assinar produto, ele está interessado só no ganho de VGV, Sim, e na velocidade de na vendas. velocidade de vendas. Claro, a gente não precisa ser hipócrita aqui e Não, dizer, não, você vai assinar o produto, vai melhorar a sua velocidade de venda, você vai atrair mais tudo bem, é público, business, ganha você vai dinheiro, tem que melhorar o seu fazer. metro quadrado, o seu VGV vai aumentar, tá certo, é do negócio. Mas uma das coisas que eu falo para todo incorporador que conversa comigo, eu falo, você está preparado para assumir a cultura da marca? Porque não é mais você, é você e mais alguém. Ele nem usa aquela marca, como é que ele pode estar preparado? É aí que tá. Se você não vive o ambiente, como é que você quer se inserir no ambiente? Esse eu acho que é o grande erro hoje que eu vejo de incorporadores que querem trazer produtos assinados. Se eles não vivem o ambiente, eles não podem incorporar o ambiente no seu negócio. Ah, mas é difícil um cara que está aí, sei lá, qualquer cidade do Brasil, viver um Dolce Gabbana 100%. Ele não precisa viver o Dolce Gabbana 100%, ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa saber o que é uma Dolce Gabbana para poder colocar no produto. Não é o sofá que vai tornar o empreendimento dele um Dolce Gabbana. Vou usar o seu exemplo do Dolce Gabbana. Vamos fazer um paralelo. Vai, vamos lá. Você mora num fazano? Moro num fazano. Por quê? Porque o fazano é ele. É, É o multifamily. Ele vai colocar aquilo ali. O dia que ele resolver trocar tudo de marrom para azul, ele vai trocar tudo e vai ficar bonito do jeito dele. sim. Pronto, ele vai garantir, porque ele não vai querer queimar a marca dele. É, Cipriani, mesma coisa. É o lifestyle, uma palavrinha que está meio desgastada, mas é uma palavra que é muito importante. Né? É o lifestyle, ele está vendendo aquilo. sim. Aquele estilo de vida, aquele acesso àquele tipo de serviço, aquele acesso de produto. Então, e ele está colocando o dele na reta. Ele vai em cima daquilo. Aí você pega, por exemplo, o Dolce Gabbana. O que, que eu vejo lá em Taormina? O hotel em Taormina, com 5 estrelas, fica em cima do mar, etc. Dolce Gabbana. Tá no hotel? Não. Tá aonde? Tá ali no Beach Club. Então, todo ano eles trocam a decoração do Beach Club. É transada, é verão europeu, Uhum. você entendeu? Ferragosto, você fala, pô, é uma puta vibe, é muito ótimo, beleza. É moda. Outro ano, troca Troca tudo. tudo. É moda. Se o outro ano a Dolce Gabbana não quiser fazer, quiser vir uma outra marca, ótimo. E se não vier marca nenhuma? Tudo bem também, eles vão colocar tudo branquinho, vai ficar lindo, maravilhoso, como sempre foi. Você entendeu quando eu falo assim, aonde a moda agrega e onde ela não agrega? Né? Então, o exemplo da Gabbana é muito interessante, porque é isso. Né? Ela vive de coleção anual. É, Ela vive de anual, não. Ela vive de coleção de estação. exato. Outono, inverno, primavera, verão, quer dizer, ela muda 4 vezes por ano. E no ano seguinte é completamente diferente. Eu lembro que eu falei para você, eu falei, eu vou fazer um vídeo, né? Vou colocar um prédio da década de 70, Isso. construir com a roupa da década de 70. Um com a década de 80, cada um eu vou vestir de um jeito e vou falar, então, você moraria nesse prédio com essa roupa, com essas calças da roupa de cima? É, Você entendeu?
Você moraria nesse prédio da década de 80, que é tudo neon, amarelo neon, não sei o quê? Você moraria, não. Então por que você vai morar nesse hoje, que você tá com essa marca aqui na foto? Como é que você vai fazer para trocar por esse prédio depois? É aí que tá. Não é só pôr a roupa, né? Não é só vestir de noivo, Não é só vestir não é de só novo. passar o batom no corpo. Exato. Porque você tem que assumir os riscos que a marca traz também. Exatamente. A marca pode quebrar. A marca pode quebrar. E se ela quebra hoje, daqui 5 anos, o seu empreendimento ali já não é mais daquela marca. E o cara que comprou pela marca? Eu penso em tudo isso e é dessa forma que eu vejo, meu, que para o Brasil acelerar brand residências, brand and beauty, o Brasil precisa primeiro aprender o que são as marcas, conhecer o mundo das marcas, entender, sabe? Porque o Brasil é um mercado que, assim, depende de marca. Sim, o mundo. O mundo. Depende de marca. Mas tem lugares, por exemplo, como Miami, que a marca vive na cidade de Miami. Ela é a cidade. A cultura. Ela é a cidade de Miami. Então, os dois não são dependentes, eles interagem entre si. O Brasil não aprendeu a interagir com as marcas. Não. E assim, uma coisa que eu vejo no mercado imobiliário, isso é mundial, tá? Você pegar a corretagem mundial, ela é igual basicamente no mundo inteiro. É tema para um outro Isso. podcast. É. Quando a gente for falar de corretagem, é outro podcast. Mas você pega hoje modelo de negócio. Não se muda nada. Fizeram lá, o cara vai lá, copia e faz igual. Ninguém para pensar um pouco. Fala, peraí. Marca. É só assim que funciona? Vou deixar essa pergunta no ar para a gente. Será que é só esse modelo mesmo? Boa pergunta. Será, né? Eu sempre, quando eu vou pensar, eu parto sempre dessa premissa de uma pergunta. Mas é só assim mesmo? Será que esse é o modelo de negócio? Será que sou eu mesmo que tenho que pagar pela marca, pelo uso da marca? Será que essa relação de negócio é esse mesmo modelo que tem que existir no mercado de real estate? É a pergunta que eu deixo no ar, sabe? Porque é esse pensamento que talvez tenha que ser ajustado para que tenha efetivamente esse casamento entre marca, produto imobiliário. Eu acho saudável, mas eu acho que o modelo é que tem que ser pensado, e não é aqui, mundial. Você entendeu? Uma coisa é o skin the game da marca, que vai lá, é a própria incorporadora, ela incorpora, ela coloca a marca dela, ela toca o negócio, ela cria a cultura, o lifestyle, tudo, não só decoração. Tá. Uma coisa é a marca agregar ali, né? Para aumentar o VGV, volume de venda, e para ser um acesso, vamos lá para a palavra acesso de novo, para essa população que quer estar ali naquele acesso. Essa população, para mim, ela é tão efêmera como uma marca. Claro. Você entendeu? Perfeito. Ela vai dar o mesmo valor que ela dá para uma blusa que ela vai trocar ano que vem, ela vai dar para aquele imóvel. Perfeito. Então, deixa aí. É esse o modelo mesmo que a gente tem que criar no mundo de branding? E com essa reflexão, com essa pergunta, que a gente vai para o próximo episódio do Produto Assinado, terminando esse aqui de uma forma brilhante. Eu sabia que a conversa ia ser maravilhosa, mas não sabia... Com você sempre é. Não, mas não sabia que você ia trazer essa reflexão, porque agora eu vou sair desse episódio aqui e eu vou voltar para casa e eu vou ficar desenhando em cima disso que você acabou de falar. Nós vamos vir com novidades, pode ser certeza que nós vamos trazer coisa nova. Eu espero que sim. E sim. Rápido, né, Ronaldo? E rápido. Porque quando a gente sai desse podcast, primeiro, a gente entra nesse podcast sem roteiro, sem qualquer previsibilidade do que vai ser a conversa aqui, a conversa flui de uma maneira que, assim, eu falo para todo mundo, e como eu disse para você anteriormente, meu, senta lá comigo e vamos conversar. Não tem roteiro, não tem perguntas e respostas, a gente vai falando e a gente vai seguindo. Mas o que a gente pode fazer agora, Romeu, é deixar essa reflexão para todo incorporador que escutar o podcast. Será que o modelo de negócio com a marca é esse mesmo? Será que não tem alguma coisa que a gente pode fazer de diferente? Será que você, incorporador que nos ouve no Produto Assinado, não tem uma ideia diferente de trabalhar com a marca? Se você tiver, manda para cá, a gente conversa e se prepara. Próximo episódio do Produto Assinado vai ter alguém aqui que vai trazer uma reflexão tão boa quanto essa, para que a gente saia cada vez mais inteligente, entendendo de mercado e sabendo para onde o setor imobiliário e real estate caminha. Vejo vocês no próximo episódio de Produto Assinado. Romeu, muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Gustavo. Sempre um prazer te encontrar e conversar com você. Muito obrigado. Valeu.